Glória a Deus. Desejo cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos lugares. Glória ao nome de Jesus. Queridos, quero agradecer a Deus pela oportunidade que o nosso pastor nos concede de poder fazer uso da palavra do Senhor nesta data. Sabemos da responsabilidade e pedimos que os irmãos continuem orando para que Deus venha trazer uma palavra aos nossos corações nesta noite. Amém? Quero louvar ao Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos na casa do nosso Deus para louvar e bendizer o seu nome. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Glória a Deus. Capítulo 16. Glória ao nome do Senhor. Gênesis, capítulo 16, verso 13. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Nos diz a palavra do Senhor, Gênesis 16, verso 13, nos diz: e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava, tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Verso 14 diz, por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, eis que está entre Cádiz e Berede. Amém? Só até aqui para nossa meditação. Glória ao nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus. Já adoramos ao Senhor nesta noite, o Deus que é o Criador de todas as coisas, o Deus que é Senhor soberano, sobre tudo, sobre todos. O nome do Senhor já foi aqui glorificado, irmãos, e é um prazer poder estar na presença do Senhor. Você que está aqui para adorar o Senhor, agradeça a Deus por esta oportunidade. Também você que está nos ouvindo, acompanhando este culto nesta noite, eu tenho certeza que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, estará também falando ao seu coração. Esse Deus que é, irmão, soberano, Deus que criou, irmãos, todas as coisas. Nós vemos aqui o livro de Gênesis, onde aconteceu essa história. Gênesis, irmãos, é o livro do princípio, né? Princípio, início, não princípio das coisas espirituais, não princípio de Deus, porque Deus não tem princípio. Deus é eterno, Deus é Senhor de todas as coisas, Ele existe antes de tudo. Os céus e a terra foram criados por Deus, Ele é soberano. O Deus que você está aqui servindo é o Senhor Criador dos céus e da terra. Ele é Senhor sobre tudo. Mas o Gênesis começa, irmãos, falando sobre o princípio da criação, princípio do mundo material, do mundo físico. Nós cremos piamente, irmãos, na Bíblia Sagrada desta forma. Sabemos que muitos hoje querem desacreditar da palavra, tem outras teorias, mas nós acreditamos que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. É aquele que simplesmente com o poder da sua palavra, Ele disse, haja e houve. Haja luz e houve luz. O Deus que tem todo o poder, não há nada que possa, irmãos, impedir o agir de Deus, nada que possa impedir o trabalhar de Deus, porque Deus não depende de nada, irmãos. Ele é soberano. Ele disse, haja separação, a porção seca apareça, e apareceu. Esse é o Deus Criador. Ele formou todas as coisas.
Depois, irmãos, no 6º dia, Deus então forma o homem. Lá no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos Deus formando o homem. Capítulo 2, Deus forma, irmãos, conta novamente a história, forma o primeiro casal, a mulher, como Deus formou a família. E nós continuamos acreditando que a família é um projeto de Deus. É um projeto de Deus. Deus é o criador do homem, Deus é o criador da família. Glória ao nome do Senhor por isso. Por isso, irmãos, que a família sofre tantos ataques, mas nós sabemos que aquele que criou é aquele que guarda, aquele que cuida, aquele que vai dar a tua bênção, a tua vitória. Glória ao nome do Senhor. A primeira casal, irmãos, foi criado, capítulo 2 de Gênesis, mas Deus não formou o homem, irmãos, com uma obrigação de fazer as coisas. Não, Deus deu ao homem um livre-arbítrio, poder de decisão, vontade. Deus quer que nós sirvamos a Ele não por obrigação. Deus não quer que você sirva a Ele porque Ele te abençoa, porque Ele te dá as coisas, não. Deus quer que você sirva a Ele de coração, porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus, Ele é o teu Salvador, aleluia. Então nós servimos a Deus, independentemente se Ele dá, se Ele não dá, nós continuamos servindo, continuamos adorando. Então Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Mas nós sabemos, irmãos, que o homem falhou, o homem é falho, o ser humano é falho. Só existiu um ser humano aqui sobre a face da terra que foi perfeito, que nunca falhou, nunca houve engano na sua boca, que foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas o ser humano é falho, mas Deus não abandonou. Quando o homem pecou, quando o homem errou, irmãos, Deus providenciou um meio para resgatar a humanidade. Deus providenciou, irmãos, uma forma de resgatar a humanidade. A Bíblia fala em Gênesis 3:15, a primeira promessa do Salvador, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça de Satanás. Deus já fez a promessa, irmãos, que um homem viria, que ele viria aqui como homem na terra para resgatar a humanidade. Então Deus não abandonou a humanidade, Deus não abandona o homem, Deus não faz acepção de pessoas. Não, irmãos, Deus amou o homem, Deus amou o mundo. A Bíblia diz, irmãos, o textuário da Bíblia Sagrada em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o homem, Deus não abandonou o ser humano, Deus não virou as costas para o homem, não. Deus providenciou, irmãos, aqui um meio de escape, irmãos, um resgate para a humanidade. Mas nós vemos, irmãos, que o pecado agora entrou na história da humanidade. Capítulo 3, capítulo 4, irmãos, começa ali o nascimento da parte do homem, começa ali o nascimento de Caim, de Abel, mas o pecado, irmão, já estava na natureza humana, e o pecado na natureza humana, ele causa, irmãos, derrota. O pecado, ele acaba, o pecado, ele destrói. Pecado, irmãos, ele acaba com a vida do homem, mas Deus não abandonou o homem. Nós vemos aqui, irmãos, que Caim matou Abel, os irmãos conhecem muito bem a passagem, mas lá no capítulo 5, irmãos, a Bíblia diz que Deus deu um outro filho para Eva, Deus deu um outro filho, Sete, e aí nos diz a Bíblia que Sete, a genealogia, a descendência de Sete, passou a invocar o nome do Senhor, aleluia. Caim, irmãos, depois de ter matado seu irmão Abel, se tornou fugitivo, não quis saber, irmãos, fugiu da presença do Senhor. Não, fugir da presença do Senhor, irmãos, é uma forma de expressão, porque ninguém escapa da presença dele, ninguém foge dos olhos do Senhor, ninguém escapa, mas ele quis, irmãos, se distanciar de Deus. Mas nos diz a Bíblia que quando nasce Sete, a descendência
sequência de Sete, passou a invocar o nome do Senhor, passou a buscar a Deus, passou a adorar o nome do Senhor. Em todas as épocas, Deus sempre, irmãos, terá representantes, Deus sempre terá pessoas, irmãos, que estarão invocando e bendizendo o nome do Senhor. Todas as épocas, todos os lugares da face da terra, sempre terá alguém, irmãos, que vai bendizer o santo nome do Senhor. Mas a história vai passando à frente, irmãos, e capítulo 6 começa, irmãos, na época de Noé, o pecado já começa a se espalhar novamente sobre a face da terra. E o capítulo 6 vai até, irmãos, o capítulo 11. Na verdade, o livro de Gênesis podemos dividir em duas grandes partes ali, do capítulo 1 até o capítulo 11. É o livro do começo, o livro da criação, do capítulo 1 ao capítulo 11, a formação da primeira família, primeiro casal, também acontece o primeiro pecado, acontece o primeiro homicídio. Tudo isso aconteceu entre o capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis. E do 6 para frente, irmãos, Deus vendo que a maldade já estava disseminada sobre a terra, Deus então olha para um homem e diz: olha, Deus achou graça aos olhos de Noé, manda Noé construir uma grande arca, porque Deus ia destruir o homem sobre a face da terra. Do 6 ao 11, irmãos, temos essa parte do dilúvio, e os irmãos sabem que, irmãos, sobraram somente 8 almas se salvaram ali da arca: Noé, a sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 noras de Noé. 8 almas somente se salvaram, não porque Deus não queria salvar, Deus sempre deu oportunidade para o homem. Deus sempre, Noé, irmãos, pregava, Noé anunciava: Deus vai destruir o mundo, vamos nos arrepender. Mas o povo não queria saber do Senhor, e ali somente 8 almas se salvaram, irmãos, terminando essa primeira parte do livro de Gênesis. Quando, irmãos, o capítulo 11 de Gênesis, nos diz a Bíblia que ao saírem, irmãos, Deus deu uma ordem para o homem de novo. Qual foi a ordem que Deus deu, finalizando essa primeira parte de Gênesis? Deus deu uma ordem: vocês vão crescer, vocês vão multiplicar, povoar a terra, encher a terra, se espalhar. Mas o homem resolve, irmãos, fazer contrário novamente. Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, irmãos, a princípio estão ali crescendo, gerando filhos, mas chega uma época que eles dizem: olha, nós não vamos fazer mais assim, nós vamos fazer do nosso jeito. Nós vamos fazer da nossa forma, nós vamos construir uma torre, nós vamos formar aqui uma torre cujo cume vai tocar nos céus, nós vamos ser grandes sobre a face da terra. Novamente o homem querendo, irmãos, desobedecer a Deus, né? Nós vamos ser grandes sobre a face da terra. Então começa a construir aquela torre que os irmãos todos já ouviram falar, da Torre de Babel, naquela região da Babilônia, irmãos, e construindo essa torre, Deus nos diz a palavra do Senhor no capítulo 11: eia, desçamos e confundamos ali a língua dos homens. A partir daí, irmãos, houve então uma confusão de línguas, como Gênesis é o princípio até disso também, novas línguas, novos dialetos vão surgindo, um pede uma coisa, o outro entende outra, já não consegue haver mais concordância na construção, e a construção acaba, irmãos, porque aquilo que não está na direção de Deus não vai muito além, aquilo que não está de acordo com o que Deus orienta não vai muito além. Você quer ter sucesso, você quer ir até o fim, continue debaixo da bênção do Senhor, porque você vai chegar no final. Debaixo da bênção do Senhor, reconheça que Ele é Deus, reconheça que Ele é Senhor. Não adianta, sem Deus nós não somos nada, sem Deus, irmãos, nós não conseguimos fazer nada. Mas se você colocar o Senhor na frente, se o Senhor estiver no comando da tua vida, da tua casa, dos teus negócios, você vai conseguir chegar lá na frente, você vai glorificar o nome dEle, você vai reconhecer: Deus é o meu Senhor, você vai dizer: Deus é o meu Senhor, Ele é, aleluia, o dono de tudo, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, o nome do Senhor vai ser exaltado na tua vida, se você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Mas os homens quiseram fazer diferente, irmãos, então houve a confusão, se espalharam sobre a face da terra,
E ali temos o começo das nações, civilizações, começam a se espalhar, muitos povos antigos nessa época, terminando a primeira parte de Gênesis. Mas quando chegamos no capítulo 12 de Gênesis, irmãos, Deus agora muda a forma de agir. Deus agora fala, olha, eu vou chamar uma pessoa, e eu vou fazer dessa pessoa uma grande nação. Eu vou fazer agora dessa pessoa um povo, e deste povo, dessa nação, todas as famílias da terra serão abençoadas através dele, através da descendência desse povo. Eu vou abençoar todas as famílias da terra. Irmãos, Deus agora, do capítulo 12 até o capítulo 50 de Gênesis, a história vai se desenrolar na vida de um patriarca, irmãos, começa ali com Abraão, com Isaac e com Jacó. Depois entra a história de José no final de Gênesis. Então, Gênesis, do capítulo 1 ao 11, entra a história das nações, o princípio de todas as coisas. Mas do 12 até o 50, entra a história patriarcal. Deus chama o homem, irmãos, e ele morava lá em Ur, na cidade de Ur dos Caldeus. Caldeia, que é aquela região da Mesopotâmia, região ali da Babilônia. Deus diz para ele, olha, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Quem vai conduzir a tua vida? Quem vai dizer onde você vai? Quem vai conduzir o teu futuro? Sou eu que vou dizer tudo na tua vida. Sai do meio da tua terra. Deus não deu ali, irmãos, uma livre escolha. Olha, se você quiser permanecer, se você não, Deus deu uma ordem direta, irmãos. Tem coisas na nossa vida que não adianta querer fugir para um lado, não adianta querer fugir para o outro. A ordem de Deus é essa, é obedecer, é obediência. Saia, Abraão, do meio da tua terra, saia deste caminho, saia de onde você está. E para onde eu vou? Você vai para onde eu te mandar. Você vai para onde eu te mandar. Aleluia. Eu farei de você uma grande nação. Mas aí vem a questão, irmãos. Abraão sai de Ur dos Caldeus. A sua família acaba acompanhando. Ele sai do meio do povo, mas a sua família acompanha. O seu pai sai de Ur, irmãos, e vai pela Mesopotâmia. Toda a família, porque um irmão tinha morrido lá em Ur dos Caldeus, o irmão de Abraão. E ele sai com os demais filhos e vai, irmãos, até pela Mesopotâmia, que quer dizer entre rios, aquela região do rio Tigre e rio Eufrates, vai até a região de Harã. Em Harã, irmãos, a Bíblia diz que o pai de Abraão falece em Harã. Coisas aconteceram na vida de Abraão para que a promessa dele se cumprisse. Chegando em Harã, depois da morte do seu pai, Abraão então sai de lá e desce em direção a Canaã. Abraão vai para Canaã, uma terra que Deus havia prometido. Capítulo 12, Deus faz essa promessa: abençoarei os que te abençoarem. Irmãos, não é exclusividade, não era que só, irmãos, era para Abraão, os seus descendentes serem salvos, não, porque Deus não faz acepção de pessoas. É que Deus tinha um plano com Abraão. Deus não faz acepção de pessoas, é que Ele usa cada um da forma que Ele quer. Uns Ele chama para fazer a obra de um jeito, outros chama para fazer de outro. Não é que Deus está fazendo acepção, é que Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como usar. Mas a salvação é para todos, a salvação é para todos, a chamada é para todos. Pastor, eu não sei se eu sou chamado, o Senhor está te chamando, aleluia. Você que ainda não conhece Jesus Cristo, o Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. Você é especial. É que Deus usa alguém como um canal para levar a essa forma, mas a salvação é para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus chama Abraão, irmãos, para através de Abraão Deus fazer uma nação que deveria ser o exemplo, o espelho para as demais nações, tanto que mais à frente, irmãos, nós vamos ver isso, Deus salvando pessoas de diversas nações.
Deus salvou pessoas de diversas nações, inclusive, irmãos, pessoas de outras nações entraram até para a genealogia de Jesus. Olha aí a importância, irmãos, que Deus quer salvar a humanidade. É que Deus queria usar Abraão, seus descendentes, para que através deles o mundo olhasse para Abraão, visse a mão do Todo-Poderoso através daquela nação. E é exatamente o que acontece, irmãos, quando nós olhamos para a história, olhamos para a Bíblia, nós vemos que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo que trabalha nos nossos dias, é o mesmo que quer, aleluia, continua salvando, aleluia, a humanidade. O Deus de Abraão é o nosso Deus, é o Deus Criador. E quando Abraão, irmãos, tem essa chamada, nos diz a Bíblia aqui, irmãos, quando Abraão sai de Harã, irmãos, Abraão tinha 75 anos de idade. Imagine, irmãos, Abraão com 75 anos de idade, Sara com 65, irmãos, e agora tem essa chamada de Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. Só que aí vem um problema. Sara era estéril, não podia gerar filhos. Como fazer, irmãos, uma grande nação, se nenhuma família ele poderia ter? Mas quem prometeu? Quem fez a promessa? Quem fez a promessa para você? Aleluia. Quem fez a promessa para você? Quem fez a promessa que ia te abençoar? Quem fez a promessa que ia abrir a porta? Quem fez a promessa que ia tirar, irmãos, os obstáculos, e o nome do Senhor ia ser glorificado? Aquele que promete não erra. Deus não é filho do homem para que minta. Deus não erra. Deus não depende de nada. Deus não depende da economia para poder te abençoar. Quando Ele quer te abençoar, Ele abençoa. Ele abre a porta onde não tem porta. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Isaías 55, irmãos, nos diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir como a sua palavra. Promessa de Deus não cai por terra, promessa de Deus não volta, não atrasa. Aleluia, aleluia. 75 anos. O tempo começa a passar. Nós somos limitados. Tempo, espaço. Tempo é um desafio muito grande, irmãos. O tempo vai passando na vida de Abraão, e cadê a promessa? Cadê o cumprimento da promessa? Deus não está limitado ao tempo. Deus não está limitado ao espaço. 2030 está na mão do Senhor. 2050, Ele sabe tudo, não depende de nada. Ele é soberano, Ele é Senhor. Aleluia. O tempo passou, irmãos, e o tempo vai deixando Abraão na expectativa. O homem começa, irmãos, a se esfriar. Será que vai acontecer mesmo? Isso é coisa do ser humano, isso é coisa nossa. Será que vai acontecer mesmo? Será que isso vai se cumprir mesmo? Quantas vezes aconteceu isso conosco? Quantas vezes aconteceu isso comigo, com você? Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus vai fazer mesmo? E Deus, sabendo disso, irmãos, que é coisa do homem isso, Deus já começa a fortalecer a fé. Deus já começa, irmãos, a reanimar. Deus começa a falar novamente. Aleluia. Deus começa a falar novamente no capítulo 15, capítulo 12, Deus fez a promessa, irmãos, capítulo 13, 14 passou, quando chega no capítulo 15, irmãos, o Senhor volta a falar com Abraão em visão. Abraão, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, não temas, Abraão. Deus fala novamente, mas Abraão, irmãos, ele olha para a circunstância e diz: como assim, Senhor?
Senhor Jeová, o que o Senhor vai me dar? Aleluia. Eu aqui estou percebendo que quem vai herdar todas as coisas é o Damasceno Eliezer. Eu estou percebendo que o único que administra as coisas aqui na minha casa é Eliezer. Eu acho que ele que vai acabar sendo o herdeiro. O que o Senhor vai fazer? Só tenho ele. Ele só é administrador da minha casa, mas o tempo está passando. E o Senhor, quando vê Abraão nessas circunstâncias, irmãos, sabe o que Deus faz com Abraão? Saia da sua tenda, Abraão. Aleluia. Muda um pouquinho, Abraão. Vou te levar para um outro lugar. Eu vou te levar para um outro lugar para você ter uma visão diferente, Abraão. Às vezes você está fechado aí dentro do seu quarto, você não consegue ver que Deus está trabalhando. Você está fechado dentro da sua expectativa, não consegue ver que Deus está cuidando. E Deus chama Abraão e diz: sai, Abraão, vem cá, eu vou te mostrar algo diferente. Eu vou ampliar a tua visão agora. Saia de dentro da sua tenda, Abraão. Olha, Abraão, para as estrelas dos céus. Comece a olhar, veja as estrelas do céu. Eu sou o Criador, eu criei todas as estrelas. Conta para mim, conta as estrelas dos céus, Abraão. Você pode contar as estrelas, Abraão. Aleluia. Talvez a tua visão é uma visão de derrota. Você só consegue ver problema, só consegue ver derrota. Mas o Senhor está te chamando nessa noite. Mude a tua visão um pouquinho. Saia deste lugar. Veja o meu agir, veja o meu trabalhar na tua vida. Quantas estrelas você pode contar, Abraão? Não, Senhor, é impossível, não dá para contar. Aleluia. A promessa de Deus não cai por terra. Assim será a tua descendência. Assim será, não vai ser só um filho, não vai ser só uma família, não. A sua descendência vai ser como as estrelas dos céus. Aí, olha aí, conta, Abraão, você não consegue. Assim será a tua descendência. Quem conhece a descendência de Abraão? Quem conhece o país, a descendência de Abraão? Aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Você pode adorar o nome do Senhor essa noite. Você adora o nome do Senhor. Aleluia. Deus fortalece, irmãos, a fé de Abraão. Capítulo 15. Creu Abraão no Senhor. Mas o homem, o tempo passa novamente. 75 anos Deus fez a promessa. 10 anos depois. Quantos anos? 10 anos depois. Quantos anos Abraão tinha agora? 85 anos. Se com 75 já era difícil, com 85, mais ainda. Mas para Deus não há impossível. Para Deus não há difícil. Quando Ele quer operar, irmãos, não tem quem impeça o agir do Senhor. Nada é impossível ao Senhor. Nada é impossível a Deus. Aleluia. 85 anos. Sara começa a olhar para a situação. Abraão, meu Senhor, já 10 anos se passaram. 10 anos, eu acho que esse negócio não vai acontecer, não. Eu acho que, será que era Deus mesmo que estava falando? Deus não deixa dúvida, irmãos. Deus não fala para dar certo hoje e errado amanhã. Se foi Deus que falou, sempre vai dar certo. Foi Deus que falou, sempre vai se cumprir. Sempre vai se cumprir. Aleluia. Mas o homem é assim mesmo. E Sara falou: olha, eu acho que não vai dar certo. Faz o seguinte, nós vamos dar um jeito. E aí é o problema, irmãos, quando nós queremos agir sem a direção de Deus. E Deus permite?
Deus permite que isso aconteça às vezes? Nós temos o livre-arbítrio, Deus permite. E aí Sara diz, olha, não tem mais jeito. Faz o seguinte, tem a serva Agar, a serva egípcia, você vai ter um filho com ela, e assim você vai ter uma nação. Você vai ter uma nação, não é isso que Deus tinha falado? Mas foi isso que Deus falou, irmãos? Não foi isso que Deus falou, mas foi isso que eles acharam que dava certo. Sara achou que dava certo. Irmãos, tentou e deu Agar a Abraão. E quando, irmãos, Agar agora estava grávida, Agar se engravidou. E aí começou o conflito. Começou, irmãos, o conflito. Começa agora o problema na casa. Nos diz a Bíblia, irmãos, que Sara se sentiu desprezada por Agar. Aquela gravidez incomodava Sara. Porque com certeza Agar agora estava grávida, tinha um tratamento. E Agar começou, irmãos, a demonstrar isso. E Sara agora começou, irmãos, a ter um problema dentro da sua casa, dentro do seu lar. E ela chega para Abraão, olha, a situação não dá desse jeito. Olha aí o jeito que ela está me tratando. Olha o problema que está causando agora. Foi Deus que mandou? Não. Mas Deus é misericordioso. E, irmãos, Abraão, Sara tentou resolver com suas próprias mãos. Vai falar com Abraão. Abraão disse, olha, eu não posso fazer nada. Faz o que você quiser, está nas suas mãos. Abraão não quis resolver esse problema diretamente. Faça o que você quiser, ela é tua serva. Faz o que você quiser. E nos diz a Bíblia, irmãos, que Sara afligiu Agar. Alguns textos falam de deprimir, fala de maltratar, maltratou Agar. E Agar, a serva que estava grávida, agora sendo maltratada, o que Agar fez, irmãos? Eu não vou continuar nesse problema. Eu vou fugir desse problema agora. Eu não vou permanecer aqui na casa. E Agar, então, resolve fugir daquela situação. Não adianta, irmãos, fugir do problema. Às vezes o problema, ele acompanha a pessoa, não adianta. Não adianta. E Agar agora resolve fugir da presença de Abraão, de Sara, irmãos, e ela vai pelo deserto de Berseba. Agar vai em direção ao deserto, fugindo da presença da sua senhora. Ela estava grávida, todos sabiam. E agora no caminho, irmãos, nos diz a Bíblia Sagrada, que o anjo do Senhor se deparou com Agar. O anjo do Senhor era uma serva. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. O problema aconteceu, mas sempre tem solução. Não há problema, irmãos, que não tenha solução. Eu sei que às vezes decisões equivocadas, decisões erradas, pode trazer problemas para a família, pode trazer problemas para você, pode trazer problema para a sociedade, mas eu quero dizer para você, não há problema insolúvel. Sempre tem uma resposta de Deus para a tua vida. Deus sempre vai te dar uma solução. Tem tanta gente que acha que o seu problema é impossível. Pastor, você não sabe da minha situação. Para Deus nada é impossível. O Deus que te criou é o Deus que vai ajudar você a resolver essa situação. O Deus que te formou é o Deus que vai abrir uma porta para você. Aleluia. Deus não vai virar as costas para você. Deus não vai te abandonar, não. Deus tem uma resposta para a tua vida. Aleluia. Agar, irmãos, estava indo pelo deserto. O anjo depara com Agar e diz: o que tens, Agar? Para onde você vai? De onde você está vindo? Para onde você vai? Será que ele não sabia? Será que ele não conhecia?
Ele sabia, ele conhecia, mas ele queria ouvir. Irmãos, ela abria a boca e dizia: olha, meu problema é esse, minha situação é essa. Ele sabe todas as coisas, ele conhece o teu pensamento, ele sabe como você chegou aqui nessa noite, mas ele quer que você abra o teu coração e diga: Senhor, a minha situação é essa, Senhor, eu estou passando por isso, Senhor. Fale com Deus nessa noite, ele vai te dar uma direção, ele vai abrir a porta para você, ele tem a solução do teu problema. Que tens, para onde você vai, de onde você vem. Aleluia. Uma serva, Deus vai se preocupar com ela. Não há acepção de pessoas. Deus se preocupa, irmãos. Deus se preocupa com o ser humano. Glória ao nome do Senhor. E Agar diz: olha, eu tenho fugido da minha senhora, aconteceu isso lá na casa e eu estou fugindo do problema, não dá para ficar. Mas o anjo olha para ele e diz: volta, humilha-te debaixo das mãos dela, submeta-se a ela, e tem mais, submeta-se a ela, volta, o caminho da vitória é esse. Não adianta querer fugir, não adianta querer correr, não, volta, encara a situação, humilha-te debaixo das mãos delas. E tem mais, para você saber que eu conheço todas as coisas. O filho que você está gerando aí é um menino, mas quem sabia? Não tinha como saber naquela época, mas Deus conhece. O filho que você está gerando aí é um menino, e o nome dele vai se chamar Ismael. O nome dele, aleluia, vai se chamar Ismael, quer dizer, o sufixo ou prefixo El, quer dizer Deus. Deus que vê, o Deus que contempla. Você vai voltar, vai se humilhar, e o Deus que contempla, Ele está te vendo, Ele está te olhando, Ele está contemplando todas as coisas, aleluia. E ela disse: tu és o Deus que me vê, tu és o Deus que me vê, aleluia. É o Roi, o Deus que me vê, o Deus que me contempla. E eu quero aqui encerrar nesta noite dizendo para você: não importa de onde você é, não importa quem você é, não importa o que você tem, o Deus que te vê, Ele te vê e te contempla, e Ele sabe todas as coisas, aleluia. Ele sabe aquilo que Abraão não sabia, Ele sabe aquilo que Sara não sabia. Ele sabe: você está gerando um filho e vai se chamar Ismael, porque eu tenho um negócio com esse rapaz também. Eu tenho um negócio com esse rapaz também, aleluia. Ele vai ser uma nação também, aleluia. O meu pacto com Abraão eu não esqueci. Abraão vai ter um filho, mas ele também vai nascer esse rapaz. Oh, aleluia. Você crê no poder do Senhor? Você crê no Deus que te vê nessa noite? Ele te vê, Ele te contempla, Ele conhece todas as coisas, aleluia. E para finalizar, irmãos, ela depois ela volta novamente para Abraão e para Sara, se humilha debaixo das mãos deles, e nasce o filho. Nasceu Ismael. Abraão estava com 86 anos. Nasceu Ismael, que é o pai dos ismaelitas, dos árabes, que até hoje se encontra por lá. Mas Deus salva, irmãos, todas as nações. Deus salva. Deus salva por pessoas de todas as nações. Salva ou não salva? Tem crente em Jesus em todas as nações? Tem ou não tem crente servindo ao Senhor? Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus não faz acepção de pessoas, não. Ele é o Deus que conhece todas as coisas. E para terminar, irmãos, Abraão agora, 86 anos, nasceu Ismael. E a promessa? 86, 90, 95, 14 anos depois, aleluia, 99 anos,
99 anos o Senhor apareceu para Abraão, capítulo 17. Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus não esquece, Deus não abandonou. Não, irmãos, eu sei que essa situação de Agar, essa situação de Ismael, foi uma coisa que o homem tentou fazer, para tentar, irmãos, cumprir o projeto, mas não era o projeto de Deus. O projeto de Deus era com Isaque. Vai nascer com 99 anos, Deus aparece a Abraão: Abraão, Sara agora vai ter um filho, você porá o nome de Isaque. Isaque quer dizer riso. Agora chegou a alegria, agora chegou o tempo do gozo, agora chegou o tempo da posse, da vitória. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? O tempo do riso, o tempo da alegria é no tempo de Deus. É no tempo de Deus, não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo do Senhor. Você vai se alegrar, você vai se alegrar. Nasceu Isaque, riso, alegria. 99 anos Abraão, Sara com 90 anos. 90 anos sendo mãe, pegando agora Isaque. Alegria chegou, alegria chegou, aleluia. Se antes as pessoas duvidavam, agora eu tenho motivo para contar a minha bênção. A minha bênção, a minha bênção não chega atrasada, a minha bênção chega na hora certa. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, cumpre a sua promessa na tua vida nesta noite. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Que Deus abençoe, pastor.